Qual o projeto de Bolsonaro para o pós-pandemia? Não tem projeto. Paulo Guedes, o ministro da Economia, fala agora em acabar com o salário mensal. Eles querem criar uma remuneração por hora para o trabalhador. É quase uma escravidão no século XXI. Então o Bolsonaro não tem projeto para o trabalhador, não tem projeto social, não tem projeto para a economia, não tem projeto nacional. O plano de Bolsonaro parece ser transformar o Brasil numa espécie de Cuba antes da Revolução, uma mistura de prostíbulo e cassino, onde os norte-americanos iam se divertir. Ou então transformar o Brasil numa grande fazenda de novo, como era nos anos 1910, 1920. Então não tem projeto nacional. Não é à toa que todo bolsonarista radical mostra ali no seu perfil nas redes sociais a bandeirinha dos Estados Unidos e a de Israel. Já repararam? A dos Estados Unidos está muito clara, né? É um símbolo dessa subserviência aos Estados Unidos. O Bolsonaro já bateu até continência para a bandeira deles. A minha continência, a bandeira americana. E no caso de Israel, é essa parceria com os evangélicos, principalmente os neopentecostais, que tem em Israel uma referência importante, é uma ligação direta com o Velho Testamento. E é a base social mais importante do bolsonarismo ao lado das polícias militares. Então não tem projeto nacional, tem projeto de ir ficando no poder e de ser uma colônia dos Estados Unidos e desse novo pensamento conservador no mundo. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na TV Afiada, a falta de projeto nacional para o Brasil pela primeira vez em quase 100 anos. Foi um momento em que o Brasil disse adeus ao período de ser uma grande fazenda, ao período oligárquico, e se transformou numa nação industrializada, incorporando os trabalhadores, os sindicatos. Ali havia projeto nacional. Então, projeto nacional com Vargas. Vocês se lembram? Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vendeu muito caro o apoio aos Estados Unidos. Só aderiu aos aliados quando os Estados Unidos aceitaram ajudar no investimento para instalar a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. E por que era tão importante? O aço era a base para as fábricas brasileiras. Sem o aço de Volta Redonda, o Brasil não teria produzido depois geladeiras, eletrodomésticos, carros, na época de Juscelino Kubitschek, começou a indústria automobilística com muita força, e aviões. Então, a base da industrialização brasileira se deu ali, na época da Segunda Guerra Mundial, sim, com ditadura, no Estado Novo de Getúlio Vargas. Trabalhadores do Brasil, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos. E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Nem os militares de 64 abriram mão do projeto nacional. Quando foram fazer usinas nucleares, um projeto polêmico, escolheram a tecnologia dos alemães e não dos Estados Unidos. Então mantinham uma certa autonomia em relação aos Estados Unidos. Até Fernando Henrique Cardoso, gostemos ou não, tinha um projeto nacional, um projeto dependente. Então ele se baseava no seguinte: tem dinheiro sobrando para investimento internacionalmente, vamos privatizar e trazer o dinheiro dos gringos para investir, e o Brasil se desenvolve colado com multinacionais, com grandes corporações internacionais. Esse era o projeto, não deu muito certo. E com Lula, o projeto era outro: mercado interno, ampliar a renda do trabalhador, investir forte, ter empresas fortes, e com isso o Brasil seria uma nação importante no mundo. Tudo isso está sendo desmontado, que veio de 1930 até 2014, 2015. É a antirrevolução de 30. Por isso eu digo que o bolsonarismo pode ser acusado de qualquer coisa, menos de não ser transparente. Bolsonaro bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos e segue batendo continência para essa bandeira. A minha continência, a bandeira americana.
mundo vive uma nova guerra fria entre Estados Unidos e China. Washington quer barrar a entrada dos chineses na tecnologia do 5G. Alega que isso pode dar aos chineses vantagem na espionagem aí pelo mundo. Como se as empresas dos Estados Unidos não fizessem isso também aqui nos nossos celulares e computadores. Mas o que interessa? A Inglaterra já aderiu a esta política de Washington, barrou os chineses na disputa pelo 5G lá na Grã-Bretanha. O Brasil de Bolsonaro segue o mesmo caminho, vai aderir a essa política de Donald Trump. Em troca do quê? De absolutamente nada. Vargas aderiu aos aliados e conseguiu industrializar o Brasil. O Bolsonaro, no máximo, vai conseguir arrumar uma guerra para o Brasil aqui na América do Sul. Porque, além de tudo, os militares de Bolsonaro colocam agora na sua doutrina de segurança o fato de que podem acontecer conflitos armados na América do Sul, especialmente na Amazônia, porque o Brasil se vê como uma guarda pretoriana de Trump para atacar a Venezuela do projeto bolivariano. Que interesse o Brasil tem de entrar numa guerra com a Venezuela? Para quê? O Brasil era fornecedor de comida para a Venezuela. As empresas brasileiras construíam obras na Venezuela e em outros países da América do Sul. Tudo isso foi destruído pela Lava Jato e pelo governo Bolsonaro. Então nós caminhamos para ser uma colônia dos Estados Unidos. Bolsonaro precisa ser afastado do poder não só porque ele ataca os direitos sociais, os direitos humanos e a democracia, mas porque ele põe em risco até a existência do Brasil como uma nação independente. E esse é a maneira Trump de ser, né, que eu conheci. E eu também sou muito parecido com ele, 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 sou muito parecido com ele.